Olá, estamos aqui novamente, eu sou Michele Farias, com Beleza, com Atitude, e o tema hoje, mulherada, é muito importante. Não é só para mulherada, mas para os homens também vaidosos, e é um tema que tem repercutido muito assunto nas redes sociais e também em jornais, né? Que é os efeitos da harmonização facial. E eu tenho aqui esse convidado maravilhoso, que eu vou tecer elogios, gente, porque é ele que cuida do meu rosto, é ele que cuida do meu corpo. São seus olhos. Não, muito gente, obrigado, Michele. O Dr. Luiz, quem acompanha as minhas redes sociais, sabe que eu saio de Xangri-Lá, vou até Porto Alegre, porque eu utilizo, assim como muitas pessoas utilizam o rosto, o corpo, para trabalho, né? A gente cria um cartão. Então, buscando qualidade dentro da harmonização, dentro de um profissional que tem conhecimento, que utiliza produtos de qualidade, que vai fazer algo harmonioso e cuidando da saúde, eu escolhi o Dr. Luiz e assino embaixo e super indico. Ele sabe que eu puxo o saco dele, porque, gente, outro dia, doutor, eu fui numa festa e perguntaram para mim quantos anos eu tinha. E eu disse assim, 42. Te deram menos. Me deram muito menos, gente. Aí eu falei, eu vou ter que falar com o doutor Luiz. E toda vez que sai alguma enquete, outro dia também, eu fui cogitada lá, né, entre os nomes das misses mais lindas do Brasil para voltar. E eu mandei para o doutor. Mandei para o doutor Luiz, porque parte disso, né, essa confiança, essa autoestima renovada, sempre está aqui feito nas mãozinhas dele. Então eu vou apresentar para vocês o doutor Luiz Burté. Ai, gente, muito chique, né? É francês, Burté, é francês. Ele é biomédico esteta e também é advogado, gente, na harmonização. Doutor, atende... Fala para nossos telespectadores, doutor, onde você atende hoje? Bom, pessoal, então quem quiser me encontrar e toda a nossa equipe, então a gente tem a clínica em Porto Alegre chamada AMI, e em Caxias e outras cidades agora, é uma franquia, a rede Armoclínica também, então vocês vão poder estar me encontrando em qualquer uma das unidades da Armoclínica aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e futuramente outros estados também. E esperamos que ele venha aqui para o litoral, né, gente? Tá nos planos. Vai ser na primeira etapa de ampliação agora da rede, viu? Olha só, eu fiquei Vai ter litoral também. Vai ter litoral, né? E eu fiquei muito feliz, eu vou fazer uma campanha... Talvez vai ser uma das primeiras unidades agora litoral. A gente está ainda em discussão ali do plano de abertura, mas acredito que aqui no litoral vai estar na primeira leva, viu? Gente, eu torço muito. Por dois motivos. Um, óbvio que eu não vou ter que ir para Porto Alegre, que vai ser mais fácil, que eu vou ver mais vezes ele, com certeza, ou seja, vou ficar mais linda ainda. E outra, porque eu sei que eu tenho muitas amigas, mulheres, que querem fazer procedimentos estéticos, mas que muitas vezes tem aquela coisa, mas eu vou até Porto Alegre, mas é muito longe, eu não dirijo. A logística é mais difícil às vezes, né? Então eu vou super torcer, vou fazer uma campanha. Vai sair. Bom, doutor, vamos começar aqui com algumas perguntas, tá? Que eu acho pertinente para essa situação que está acontecendo hoje, que vem prejudicando muito e que vem preocupando muito a questão da harmonização, por ser feita por profissionais que não são profissionais e que utilizam produtos errados, podemos dizer assim. O que deve ser levado em consideração em uma harmonização facial para que não haja um arrependimento? Bom, Michele e todo mundo que está nos assistindo, quando a gente escolhe fazer uma harmonização, a gente escolhe pela segurança, e essa deve ser a primeira premissa e, quiçá, a mais importante que o profissional deve seguir. Quando o paciente escolhe não se submeter por um procedimento cirúrgico e fazer um procedimento minimamente invasivo, ele procura segurança. Então, segurança se reflete em produtos de qualidade, produtos autorizados pela Anvisa, a Anvisa que determina o que pode e o que não pode ser utilizado. Uma boa técnica é muito importante, mas, acima de tudo, é o profissional entender que ele tem aquele limite do minimamente invasivo, que o paciente que se submete à harmonização, ele quer um procedimento com uma recuperação mais rápida, ele quer um procedimento, muitas vezes, que ele pode continuar o trabalho dele sem se preocupar com longos tempos de recuperação. Então, tudo isso se reflete num procedimento minimamente invasivo, que é a harmonização facial, né? Então, a gente busca na harmonização melhorar os traços
daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, daquela senhora, daquele senhor, não tem idade para fazer a harmonização. Então a gente vai buscar, com sutileza de detalhes, né, melhorar o que esse rosto precisa. Agora está muito em alta da harmonização corporal também, então o que aquele corpo precisa. Então esse é o significado da harmonização, é melhorar, é tornar mais belo os traços, o rosto e o corpo de determinada pessoa. E eu vou falar algo agora que eu acho muito importante, que assim, eu já sou Miss modelo há muitos anos. E eu já fui em vários profissionais. E uma da diferenciação do Dr. Luiz é que, por exemplo, eu fiz os fios de PDO. Tem muita gente que vai e coloca já um monte de fio, né? O doutor colocou 5 fios de cada lado e foi dito o seguinte: nós vamos colocar 5 fios para ver como o teu organismo vai reagir, para depois colocar mais se for necessário. O que eu achei fantástico. Por quê? Porque daí você tem como colocar mais. Agora, se você colocar tudo de uma vez, como é que vai desfazer, né, doutor? Exatamente. Então, a gente sempre tem que seguir etapas. O profissional ele tem que entender qual a funcionalidade do nosso organismo, como que é a nossa anatomia, como é a nossa fisiologia. A região de olhos, por exemplo, é uma região muito sensível, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, encher de preenchedor para tirar uma olheira, se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem algo embaixo dos olhos que vai sustentar aquele ácido hialurônico, por exemplo. Então a gente precisa criar uma cama, criar um colchão, uma rede para segurar esse preenchedor. Então são sucessivos procedimentos que em conjunto vão trazer aquele resultado que a gente quer. Procedimentos seguros, simples, né, mas que vão no final trazer o resultado que a gente almeja e muitas vezes vai fazer com que aquele paciente não precise se submeter a uma cirurgia plástica. Claro que nós temos que saber qual que é o nosso limite, né? O profissional deve saber o limite até onde ele consegue chegar. Isso tem que estar muito claro, tanto para o profissional como para o paciente, para realmente controlar a expectativa daquele paciente, né? Porque muitas vezes a gente acaba prometendo algo que a gente sabe que não vai conseguir entregar com segurança, principalmente. Agora o doutor sabe que é um caso que ele já está trabalhando comigo, olha, há muitos meses, que foi essa situação. Eu fui num profissional, o profissional colocou muito ácido hialurônico, a pele não tinha aquela firmeza e criou-se uma bolsa, marcou a minha face, e além disso, as ruguinhas que eu já teria pela idade, elas foram, digamos assim, elas ficaram muito mais visíveis, muito mais marcadas. E eu estou num processo com o doutor, lento, né, doutor? Que a gente está fazendo o quê? A gente está tentando reparar esse erro, né, para consertar algo, e foi bem numa área ali que me incomoda bastante. Exatamente. Então, realmente, alguns profissionais, eles acabam não entendendo essa necessidade de conhecer a anatomia, conhecer realmente como que é o nosso rosto, e eles acabam simplesmente aprendendo a injetar sem saber exatamente aonde e o que eles estão fazendo, né? Então, isso é uma das críticas muito grande que alguns profissionais, principalmente da área médica, acabam tendo esse preconceito para os profissionais da harmonização, né? Porque se tem muitos casos de erros, muitas intercorrências que acontecem muitas vezes por falta de estudo e falta de conhecimento dos colegas profissionais que fazem harmonização facial. Falando nisso, gente, outra, né, que é agora a pegadinha do momento, que eu também fiz com ele, foi a harmonização de glúteos, né? Então o doutor vai falar um pouquinho como é que funciona, porque tem gente que acha que vai lá, injeta tudo, tem a questão do PPMA, que depois a gente vai fazer... PMMA. Que a gente vai falar depois. Como foi a minha harmonização, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu fui lá, gente, eu confesso que eu achei, agora já vou sair com o bumbum pronto. Não, são várias etapas e um dos produtos que é utilizado, né, doutor, ele demora até 90 dias para dar aquele resultado final. Para começar o resultado final, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a harmonização de glúteos. Vamos lá, Michele. Bom, gente, a harmonização de glúteos nada mais é do que tornar o nosso bumbum mais belo. Então, quando aquele paciente chega com alguma queixa específica do glúteo, como eu falei antes, primeiro a gente precisa entender qual que é essa queixa, né? A gente tem que deixar claro que a harmonização não vai deixar aquele bumbum na nuca, não vai dar aquele resultado que a gente vê muitas vezes de antes e depois manipulado, e essa realidade não existe. A harmonização é para melhorar pequenas irregularidades,
aumentar um pouco o volume, trazer melhorias de assimetrias que existem naquele glúteo, tratar celulites. Então a gente vai sempre buscar pequenos consertos e pequenas melhoras constantes, mas muitas vezes mais frequentes que aquela paciente vai estar fazendo, para ir criando uma melhora naquele glúteo. Dificilmente, numa única sessão, se consegue aquele glúteo perfeito que a gente quer. São associações de procedimentos que vão dar aquele resultado ao longo do tempo. Então, a gente pode trabalhar desde o bioestimulador de colágeno, incluindo preenchedores corporais de ácido hialurônico, ativos farmacológicos que vão estar melhorando o tônus, vitalidade daquela pele, né? O ácido hialurônico para gerar o aumento do volume e o bioestimulador para melhorar a flacidez. E junto com as tecnologias também, né? Ultraformer a gente tem com muita frequência e várias outras tecnologias que a gente associa junto com os injetáveis. Gente, só para complementar aqui, o Dr. Luiz, eu gosto muito dele porque ele estuda muito. Tem biomédicos, que estudam, fazem aquela formação, param no tempo e ficam fazendo aquele procedimento igual, só que as coisas vão mudando, né? E, doutor, a gente vai falar depois do intervalo, tá? Nós vamos para um rápido intervalo. Mas o Dr. Luiz, ele tem os protocolos dele, né? Que ele cria, que ele estuda. Inclusive, alguns vêm de estudos, inclusive, lá de fora, né? Então, isso é um diferencial que você tem que ver no seu profissional. Não pode só ver preço, tem que ver qualidade, tem que ver a formação, tem que ir lá no Instagram, olhar, assim, as imagens, mas como a gente viu agora, saiu numa reportagem, né? Numa emissora ali, que esse casal, recentemente, que foi preso, o que aconteceu? Eles tinham um Instagram, lindo, maravilhoso, mas era tudo fake. Então, assim, quando eu fui lá no consultório, eu falei com o Dr. Luiz, logo ele me passou a confiança, porque eu vi que ele tinha entendimento. Então, é muito necessário e importante você não olhar só para o Instagram, não olhar só, né, o valor, mas ir ver todo o conhecimento, tudo que tem por trás, para saber e ter certeza realmente que você vai estar na mão de um bom profissional, né, doutor Luiz? Certamente. Hoje a gente vê, agora falando com uma visão mais jurídica disso, né, muitos processos de clientes, de outras classes de profissionais, muitas vezes para impedir que determinados profissionais façam algum tipo de procedimento, que acaba sendo feito muitas vezes porque o profissional abusa da competência que o seu órgão de classe vai permitir. Então, por exemplo, se eu sou um biomédico, eu vou fazer o que um biomédico pode fazer. Se eu sou um dentista, eu vou fazer o que o Conselho de Odontologia me permite. Se eu sou um médico, eu vou fazer o que o Conselho de Medicina permite. Então, saber o limite e a competência do que cada um pode fazer é a primeira premissa para a gente garantir também uma ética e um trabalho entregue com qualidade, né? E, acima de tudo, não só acreditar no que se enxerga. Muitas vezes, como a Michelle bem falou, aquilo que a gente vê no Instagram não é uma realidade. Então, procure referências, procure profissionais que vocês saibam de outros profissionais, assim, de outros clientes que já tenham tido bons resultados com aquele profissional. Gente, tá muito legal esse bate-papo, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.